Oi pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo, tá? E como eu já tinha combinado com vocês, vocês têm o material bibliográfico, né, que eu passei. Como eu já tinha falado, a gente vai começar com a discussão em cima do livro Compreender o Behaviorismo, do William Baum, discutindo hoje o primeiro capítulo. E aí vocês vão, junto com esse material, vendo o vídeo, e caso tenha alguma dúvida, vão colocando lá no Google Classroom as dúvidas de vocês, tá bom? Então, como eu já tinha falado inicialmente, lá naquela primeira aula nossa, a gente vai começar com uma discussão mas tentando identificar os elementos que permitiram pensar uma ciência a partir da lógica behaviorista radical, ou seja, qual era o contexto que se tinha num dado momento na história da ciência psicológica para culminar no surgimento do behaviorismo radical proposto pelo Skinner. Tá? Então, essa primeira parte, o livro do Baum, que é o que a gente vai discutir nas próximas aulas, ele tem justamente esse motivo. A gente não está discutindo behaviorismo propriamente dito ainda, a gente vai estar falando, é horroroso, né? A gente vai falar dessas ideias que de alguma forma influenciaram o surgimento do behaviorismo. Tá? Beleza. Uma distinção a gente precisa fazer antes da gente começar, porque tem dois nomes que andam muito juntos e normalmente quem é de fora nem sempre, quem não é interno no behaviorismo nem sempre entende a diferença, que são os termos behaviorismo radical e análise do comportamento. Tá? Behaviorismo são duas coisas diferentes, que muitas vezes são tratadas como sinônimo, mas não são. A behaviorismo radical é uma filosofia de ciência, ou seja, é uma filosofia que indica quais são os requisitos para que um conhecimento seja entendido como científico. Tá? No caso, behaviorismo radical é a filosofia de ciência que vai orientar a ciência da análise do comportamento. Então, quando a gente está falando de análise do comportamento, a gente está falando de um lugar onde conhecimento é gerado a partir de empiria, de experimentação, de pesquisa, de atuação direta. Quando nós estamos falando de behaviorismo, nós estamos falando de uma filosofia de ciência. Tá? Nessa disciplina aqui, nós discutimos behaviorismo radical. As próximas disciplinas que vocês vão ter comigo, que eu cheguei a mencionar com vocês lá na primeira aula, essas outras disciplinas aí vão ser discussões de análise do comportamento, ou seja, de ciência. Tá? Mas essa primeira disciplina aqui agora é para a gente tentar entender esses critérios, o que um dado conhecimento precisa ter para que eu possa chamá-lo de científico, a partir dos critérios proposto por essa filosofia de ciência que é o behaviorismo radical. Beleza? Então tá. O que a gente vai chamar de behaviorismo radical, ele apresenta um núcleo central, uma ideia central. Tá? Essa ideia central é a ideia de que é possível que tenhamos uma ciência voltada para o comportamento, uma ciência do comportamento, ou seja, existe uma premissa básica no behaviorismo radical, que é a premissa de que é possível uma ciência do comportamento. Essa afirmação, ela é uma afirmação muito genérica. A gente precisa compreender algumas coisas para conseguir compreender o que quer dizer a afirmação de que é possível uma ciência do comportamento. A gente precisa, primeiro, entender que existem diferentes formas de se pensar ciência. Então, eu tenho que tentar entender o que é que eu estou chamando de ciência. Esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto, eu preciso entender o que é que eu estou chamando de comportamento. Então, eu preciso delimitar esses dois conceitos. O conceito de ciência,
e demarcar claramente quais são os elementos que compõem esse formato de construção de conhecimento, e eu tenho um objeto de estudo, que é o comportamento. Então eu preciso delimitar esse objeto de estudo. Isso não é simples. Nenhuma das duas empreitadas é uma empreitada fácil. Existe toda uma discussão na filosofia da ciência sobre o que é ser ciência. E quando a gente está tentando definir o objeto de estudo de uma dada ciência, apesar de ser razoavelmente simples, simples não, mas que consigamos, o cientista consiga, sem grandes problemas, reconhecer o seu objeto de estudo, é muito difícil explicar esse objeto de estudo. Ou seja, eu tenho, com uma certa facilidade, capacidade de identificar o que é e o que não é comportamento. Mas tornar o que é comportamento em palavras é algo bastante complicado. E isso não é uma questão para a psicologia, para a análise do comportamento. Isso é uma questão para toda e qualquer ciência. Você pega para um físico, ele não vai ter dificuldade em identificar o que ele está chamando de matéria. Mas é um conceito extremamente difícil de ser definido, o conceito de matéria. Para o biólogo, a mesma coisa vale para a vida, por exemplo. Ele tem razoável facilidade para mostrar aonde tem e aonde não tem vida, para reconhecer esse conceito, mas não é simples explicar e tornar e dar um formato de palavras para esse conceito. Então nós vamos gastar um tempo. Essa primeira unidade, na verdade, essa primeira unidade não, essa disciplina como um todo, ela tem esse objetivo: clarificar essa afirmação inicial, a afirmação de que é possível uma ciência do comportamento. Então nós vamos, em alguns momentos, focar nossa tentativa de definir essa afirmação primeiro não, mas em alguns momentos na definição do que é ciência, e em outros momentos na definição do que é comportamento. A nossa disciplina como um todo, mas principalmente na primeira parte, na primeira unidade, mais na primeira unidade do que na segunda, mas isso perpassa por tudo. Tentar clarificar, tornar mais compreensível, mais específica essa afirmação de que é possível uma ciência do comportamento, focando na tentativa de clarificar o conceito de ciência e o conceito de comportamento. Beleza? Então tá. Nessa tentativa de olhar para o que é ciência ou o que é comportamento, vamos dar uma olhadinha primeiro no que é ciência. Não é simples, mostrar um pouquinho o quão difícil é isso. Existe muita divergência. Vocês vão perceber, por exemplo, vocês estão tendo aula de fundamentos históricos e epistemológicos, tanto psicologia comportamental, psicodinâmica e sociohistórica. Teoricamente, essas três disciplinas vão tentar dar conta desse entendimento do que é construir conhecimento. E vocês vão perceber que as três propõem coisas diferentes, estabelecem critérios distintos. Então, ou seja, existe uma divergência sobre o que é ciência. Voltando, existe também uma divergência sobre o que é comportamento. Por exemplo, na análise do comportamento, esse conceito de comportamento, ele assume um lugar de prioridade, de preponderância, coisa que não vai assumir em outras propostas teóricas da psicologia. O texto vai trazer, olha, muitos behavioristas vão defender que a ciência do comportamento é a psicologia. Isso é um ponto de discórdia também. Tem um áudiozinho que corre pela internet do Skinner, que ele é perguntado: e aí, o que é a análise do comportamento? Ela é psicologia? Ela é outra coisa? O que é?
O Skinner vai virar e falar assim, olha, para mim, análise do comportamento, já tentando responder um pouco das duas perguntas, né, dando alguns indícios, ele vai virar, para mim, a psicologia é uma parte da biologia, porque se comportar é uma das funções do organismo, igual é digerir, igual é respirar, igual é, se eu estou falando de uma planta, igual é fazer fotossíntese. São coisas que organismos fazem, e se comportar é uma das coisas que o organismo faz. Tá? Então ele alinha a análise do comportamento com a biologia, por exemplo. Tá? Então, o behaviorismo está aqui justamente para tentar responder um pouco dessas perguntas. O que é ciência e o que é comportamento. Ele vai oferecer uma visão bastante alternativa da forma como tradicionalmente a gente pensa a ciência voltada para o humano, voltada para o comportamento. Tá, vamos lá. Toda ciência, elas têm uma origem na filosofia, e ao longo da sua história, em algum momento elas se separam. Antes da gente ter a astronomia, o livro vai falar isso, antes da gente ter a astronomia, antes da astronomia se estabelecer como uma ciência, os filósofos gregos antigos, eles já faziam uma série de especulações sobre como o universo funcionava, como os astros estavam de alguma forma organizados. E a partir de uma visão que envolvia Deus e coisas desse tipo, eles concluíram sobre o universo, ou seja, eles usavam de razão, eles usavam de lógica, não de manipulação, não de experimentação. Então, se todo evento importante acontece na Terra, a Terra é o centro do universo. Percebam? Eu tenho aí um raciocínio que é um raciocínio, ou melhor, eu tenho aí um conhecimento que é derivado de razão, não de experimentação. Eu tenho uma premissa básica, todo evento importante acontece na Terra. Lógico, com dedução, lógica, razão, logicamente, a Terra então é o centro do universo. O rompimento da astronomia com a filosofia vai acontecer a partir da adoção de uma outra estratégia metodológica, quando começam a não mais usar a razão, mas passam a usar a observação direta, a manipulação direta da natureza. Quando Galileu aponta um telescópio para a Lua, ele está experimentando a natureza. Ele não está usando meramente raciocínio para chegar a uma conclusão. Ele está usando a manipulação da natureza para chegar a uma conclusão. Quando Galileu observa o movimento de uma bola em uma rampa em um plano inclinado, e a partir daí ele constrói noções de velocidade, aceleração ou coisa do tipo, ele está experimentando natureza. Quando Newton acrescenta noções como força, inércia, via manipulação, observação, descrição dessas observações, descrição dos efeitos da manipulação que ele gera, você tem a construção de todo um esquema extremamente eficiente. E quando eu falo eficiência, eu estou falando em capacidade de predição do que vem a ocorrer, no que diz respeito ao movimento de corpos na Terra. Esse é o momento em que eu tenho o rompimento com filosofia. Eu tenho um rompimento com a estratégia de uso de razão e a adoção de uma estratégia metodológica
observacional, manipulativa. Manipulativa, não estou falando de manipulação perversa. Manipulação no sentido de mexer, manipular as coisas. Então, há uma mudança na lógica de raciocínio. A filosofia, ela parte da suposição. Vocês viram o tremelique que eu dei aqui? Eu que estava entrando na sala, desculpa. Eu tomei um susto. Eu achei que ia interromper minha gravação. Interrompeu, mas vamos lá, eu continuo. Se não pegaram, dá uma voltinha, vocês vão ver que eu dou um tremelique aqui. A filosofia, ela parte de uma suposição e isso deriva para conclusões. A ciência, ela extrai as conclusões da observação, da manipulação. A verdade filosófica, ela é absoluta, desde que o raciocínio seja correto de si. Então, se esse raciocínio for correto, o conhecimento é verdadeiro. A verdade científica, ela é relativa e provisória. Ela é dependente de novas experimentações, novas manipulações que alteram a verdade já existente. Na medida em que filosofia lida com raciocínio, ela tem a abertura para lidar com abstrações que vão para além da natureza. Deus, harmonia, ideias, forma, beleza. A ciência, ela lida com aquilo que se refere ao mundo natural. Ela não extrapola a ideia de naturalidade. Por quê? Porque ela está presa metodologicamente à noção de observação e manipulação. O texto vai trazer uma série de exemplos dessas mudanças, Não vou ficar aqui citando todas. Vai citar, sei lá, a Lavoisier, que chega na química e vai mostrar via experimentação uma série de questões da química, na biologia, com Harvey mostrando o funcionamento mecânico do coração, com Darwin, que insere uma rede de relações puramente biológicas para a transformação da espécie. Nós vamos, inclusive, discutir as ideias do Darwin daqui a algumas semanas, porque ela é um elemento importante no pensar behaviorismo radical. Quando a gente vai olhar para essas rupturas, para a história dessas rupturas de filosofia indo para a ciência, ou seja, o abandono do método filosófico, o abandono do uso de ideias, de ideias que extrapolam a naturalidade, e você em direção a uma metodologia que abarque basicamente observação e manipulação direta, a psicologia, ela vai fazer essa ruptura, se é que fez essa ruptura, de forma muito mais recente, consideravelmente mais recente. Se a gente for comparar, por exemplo, eu estava falando de astronomia, falando lá para trás, em filósofos gregos que falavam em deuses, e quando eu falo da ruptura, eu estou falando de Galileu. Se não me falha a memória, Galileu é 1600 e alguma coisa, não sei essa data certinha. Então, a psicologia, ela vai se firmar como uma ciência independente. O marco dela é o laboratório, o surgimento do laboratório coordenado pelo Wundt, na Universidade de Leipzig, em 1879, ou seja, tem 140 anos. E vocês vão perceber que a crítica behaviorista, a história da psicologia é de que
por mais que eu tenha a institucionalização da psicologia enquanto uma ciência, institucionalização quer dizer o quê? Que ela se configura como uma disciplina acadêmica, universitária, que constrói conhecimento, ou seja, existe um lugar para isso, existe um laboratório de psicologia, existe uma institucionalização. Por mais que exista essa institucionalização, esse rompimento ainda não acontece nessa data, é mais para frente. Tá? Quando eu tenho a definição da psicologia como a ciência que estuda consciência, vocês devem ter visto isso em Introdução à Psicologia semestre passado. Tá? A psicologia como uma ciência que estuda consciência via método introspectivo, que buscava, via essa introspecção, identificar e compreender os elementos básicos constituintes da consciência, coisas do tipo, eu estou trabalhando numa lógica que ainda não é de uma empiria tão clara. Por mais que eu tenha método experimental envolvido ali na pesquisa introspeccionista, eu estou usando a introspecção para falar de um evento que eu não estou observando, que é consciência. Tá? Que ainda está no campo do especulativo. E o que os analistas do comportamento vão falar a psicologia está até hoje nessa lógica. Quando eu vou discutir inteligência, eu estou discutindo um fenômeno especular, uma especulação, um conceito especulativo. Ninguém nunca viu uma inteligência. Se eu abrir a cabeça de alguém, eu não acho inteligência. Se eu abrir a cabeça de alguém, eu não acho memória, eu não acho raiva, eu acho cérebro. Eu posso até lesionar uma área cerebral e a pessoa passar a ter uma amnésia. Mas aquilo não é a memória. Aquilo é uma área do meu cérebro necessária para eu executar alguns comportamentos. Da mesma forma que minha perna é uma parte do meu corpo necessária para eu executar alguns comportamentos, meu cérebro é uma parte do meu corpo necessária para eu executar uma série de comportamentos. Tá? Beleza. Então vamos lá. Então eu tenho ali, na virada do século XIX para o século XX, uma psicologia que basicamente está estudando consciência via método introspectivo como estratégia para tentar fazer inferências sobre essa consciência. Tá? Nesse período, você tem um movimento descontente com essa psicologia. Tá? Dois grandes movimentos, na verdade. Um que a gente vai chamar de psicologia objetiva e um outro que a gente vai chamar de psicologia comparativa, tá? Que buscam romper essa tradição introspeccionista, especulativa dessa psicologia inicial. O que é a psicologia objetiva? É uma tentativa de alinhar com a psicologia a lógica de possibilidade de quantificação do fenômeno psicológico, de estabelecer instâncias mensuráveis e replicáveis para o fenômeno psicológico. A parte da crítica de que a introspecção é uma metodologia pouquíssimo confiável, muito vulnerável a distorções pessoais e subjetivas, e que por isso não é um dado confiável. Tá? Outras ciências, como a física, como a química, como a biologia, você tem medidas que são verificáveis e replicáveis. A água ferve a 100 graus Celsius no nível do mar, seja no nível do mar aqui no Brasil, seja no nível do mar lá na África, desde que esteja no nível do mar. Atingindo 100 graus Celsius, eu vou ter ebulição. E isso é replicável. Tá? Essa ideia é uma ideia básica e central na tentativa de formular uma noção robusta de ciência. Tá?
No texto ele vai fazer toda uma discussão de alguns autores como é que eu vou falar? Que buscaram essa objetividade na ciência psicológica. Ele vai citar o Donders, que é um psicólogo holandês que trabalhou com a ideia de velocidade de reação de astrônomos. Tem toda a explicação, eu não vou ficar me repetindo aqui. Eu vou falar um pouco do Fechner, que é um cara importante e que no texto traz pouco. O Fechner, o Weber e o Fechner são dois autores. Tá? Eles eram mais fisiólogos do que psicólogos. Estudavam órgãos sensoriais, visão, audição, olfato e coisas do tipo. Tá? Eles, nesse momento, sabia-se muito sobre a visão e sabia-se muito sobre a audição. Os outros sistemas sensoriais sabia-se muito pouco. Então, o que eles fizeram? Eles tinham um objetivo de tentar compreender a sensação sinestésica, que é a nossa noção corporal. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles queriam ver o tipo de estudo que se desenvolvia é estudo que a gente chama de estudos limiares, ou seja, o quanto que um determinado estímulo precisa estar intenso para eu perceber a mudança nesse estímulo. Por exemplo, quem já fez audiometria já passou por esse tipo de estudo. O quanto que um som precisa ser intenso para eu reconhecer que eu estou escutando esse som. Ou o quanto que eu tenho que mudar a frequência desse som para eu perceber que houve mudança no som. Tá? O teste de audiometria faz isso tudo. O oftalmologista faz algo parecido. Quando ele está mudando as lentes, ele está fazendo uma avaliação do quanto que um estímulo precisa ser alterado para você reconhecer as mudanças nele, em termos visuais. Aí eles estavam a fim de fazer isso, estavam interessados em fazer isso em relação como é que eu vou falar? A sensação sinestésica. Então o que eles fazem? O objetivo deles era verificar o quanto que um peso de algum objeto precisava ser alterado para que eu reconhecesse que esse objeto mudou de peso. Então, colocava um objeto na mão da pessoa, depois colocava um outro objeto, colocava um outro objeto, um peso diferente, e a pessoa tinha que fazer um julgamento. Igual é o cara da audiometria, igual é o cara do exame oftalmológico. Tá? Tinha que julgar qual dos dois eram mais pesados. Se eu tenho, por exemplo, vou viajar aqui nos pesos. Se eu tenho um primeiro peso que é de 3 quilos, que é pouquíssimo provável, mas eu tenho um peso de 3 quilos e o próximo é de 3,10 kg, é pouquíssimo provável que alguém vai reconhecer a mudança de peso entre um objeto e o outro. Tá? O objetivo deles aqui era ver qual era a mudança necessária. Tá? Beleza. Então vamos lá. Ele colocava um objeto de 30 gramas na mão da pessoa. Depois colocava um segundo objeto de 31 gramas e a pessoa falava, não tem diferença. Colocava o segundo objeto, o primeiro de 30, o segundo de 32 e ele falava, não reconheço. 30, e depois colocava 33 e ele falava, opa, o segundo é mais pesado. Então ele identificou ali um limiar de 3 gramas de diferença como necessário para o indivíduo reconhecer. Percebam, estou falando de um processo psicológico muito rudimentar, muito simples, que é a percepção, o julgamento de um estado corporal. Tá? E aí vai virar, opa, 3 gramas aí, não vai falar o valor, né? Mas o segundo está mais pesado. Então ele identificou 3 gramas. Aí ele faz, essa é a sacada deles, eles vão lá e colocam agora um objeto de, sei lá, 60 gramas na minha mão. 60, 61, não tem diferença. 60, 62, não tem diferença. 60, 63, não tem diferença.
60 a 64, 60 a 65 também não continua tendo diferença, 60 a 66, opa, tem diferença. Agora, a quantidade de diferença entre um estímulo e o segundo precisou ser maior, precisou ser de 6 gramas para reconhecer mudança. E aí ele vai para 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96. Quando foi 99, reconheceu a diferença. 90, 99. Agora precisou de 9 gramas. Percebam. Eles vão virar e falar o seguinte: olha, existe uma relação matemática. A diferença necessária para se perceber a diferença dobra na medida em que os valores básicos dobram, ou seja, é uma proporção. Para que eu estou contando esse experimentozinho? Aparentemente é muito simples. Estou falando de um processo psicológico bastante, não rudimentar, mas bastante básico. Qual que é a importância dele? Quando a gente está para a história da psicologia, eles demonstraram a possibilidade de tornar o dado psicológico, colocar o dado psicológico numa escala matemática, numa escala quantitativa, o que vai permitir comparação. Isso é extremamente importante. Esses caras provavelmente foram os primeiros a fazer isso, se não me falha a memória. Eles demonstraram a viabilidade de quantificação do fenômeno psicológico. Isso é uma ideia muito importante para que a gente pudesse pensar a psicologia através do método científico, da manipulação direta, da observação direta. Elimina não é um bom termo, mas suaviza a subjetividade que se observava, por exemplo, na introspecção. Beleza. Um outro movimento, que era da psicologia comparativa, ele surge muito em decorrência das ideias do Darwin. O Darwin lá, o biólogo que propõe a teoria da evolução, e que nessa lógica, então, ele cria uma ideia de contínuo evolutivo, né, onde as espécies de alguma forma estão interrelacionadas e têm uma origem comum em algum momento da história evolutiva. A proposta do Darwin, ela é marcada, um efeito direto que ela tem na biologia, por exemplo, é de que é possível observar que existem similaridades anatômicas entre espécies. Eu consigo observar, por exemplo, um sistema nervoso central em todo animal vertebrado, por exemplo. E com isso, eu consigo olhar para uma espécie que vai me dar compreensão sobre outras. Eu consigo, então, por exemplo, fazer experimentos com animais em laboratório para compreender o corpo, o funcionamento fisiológico de seres humanos. Não é à toa, por exemplo, que a farmacologia usa inicialmente de pesquisas com animais para depois ir para o humano. Compreender o efeito de um fármaco no animal me permite ter uma compreensão ou ter algumas noções do que pode vir a ocorrer quando esse fármaco for ministrado em um humano. Entende? Então, temos aí essa ideia de similaridade evolutiva, similaridade anatômica, está alinhada, tem um efeito, alinhada não, tem um efeito sobre as ciências. No nosso caso, começa-se a supor que, se existe similaridade
anatômica entre espécies, talvez exista alguma similaridade comportamental, psicológica também entre essas espécies. Presumia-se, então, que traços mentais rudimentares talvez aparecessem em outras espécies. E com isso, começa-se, na psicologia, estudar o comportamento animal para comparar e poder compreender o comportamento humano. Tá? Então, tornou-se comum fazer essas comparações. O problema da psicologia comparada é que ela começou a olhar para dados anedóticos. O que é um dado anedótico? É um dado muito pontual. Eu observei que o cachorro do meu vizinho faz tal coisa. Eu observei que o gato lá de casa faz tal outra coisa. Acontece que esses dados do cachorro do vizinho, do gato da minha casa, não são dados representativos da totalidade do animal, porque diz respeito a uma característica histórica no sentido de convivência diária. Ele aprendeu aquilo na minha casa. Tá? Então, e acabou gerando uma espécie de antropomorfização do animal. Ou seja, olhava-se para o animal buscando características humanas nele. Buscava a inteligência no animal, buscava a consciência no animal, que é um baita de um problema. Porque aí eu estou pegando esses meus construtos que a gente estava falando lá no início, que já são complicados de serem pensados no ser humano, e tentava se atribuir ao animal. Bastante complicado. Beleza. Esse é a efervescência científica que existia na virada do século XIX para o século XX. E é nesse contexto que surge o Watson, que em 1913 escreve o Manifesto Behaviorista, provavelmente o artigo mais influenciador da história da psicologia. O Watson faz com que todo mundo ali comece a pensar muito parecido com ele. Logicamente, porque todo mundo já tinha mais ou menos as mesmas inquietações que ele tinha. Tá? Só para vocês entenderem, eu vou ler aqui um trechinho. O primeiro parágrafo do texto do Watson, ele fala o seguinte: a psicologia, como o behaviorista a vê, é um ramo experimental, puramente objetivo das ciências naturais. Seu objetivo teórico é a previsão e o controle do comportamento. A introspecção não constitui parte essencial de seus métodos. Nem o valor científico de seus dados depende da facilidade com que eles podem ser interpretados em termos de consciência. O behaviorista, em seus esforços para conseguir um esquema unitário da resposta animal, não reconhece linha divisória entre homens e animais. O comportamento do homem, como todo seu refinamento e complexidade, constitui apenas uma parte do esquema total de investigação do behaviorista. Esse trecho é um trecho bastante importante da história da psicologia, tá? E marca muito bem a ruptura que o Watson está tentando fazer. Ele está rompendo com ideias, ele está tentando fazer aquela ruptura com a filosofia que eu tinha falado para vocês no início do vídeo. Ele está tentando demarcar, falando, olha, estou falando aqui de uma ciência natural. Quando ele está falando que eu estou falando de uma ciência natural, ele está falando, olha, a psicologia ela tem que buscar ser semelhante à física, química, biologia, por exemplo. Tá? E ter como objeto comportamento. Percebam, na hora que ele fala que ele tem como objeto comportamento, ele rompe com a ideia de uma separação do humano com os demais animais.
quando ele fala meu objeto é comportamento, ponto, eu estou falando que o ser humano, assim como qualquer outra espécie, faz parte de um grande pacote dentro de um contínuo evolutivo que se relaciona com o mundo. E meu objetivo enquanto ciência é compreender essa relação, esse comportamento. Tá? A história dessa análise do comportamento tem uma série de divergências. Tá? O Watson se firma como a principal forma de pensar a psicologia até meados da década de 20, onde ele começa a perder força. E formas alternativas dentro do próprio behaviorismo autores começam a ganhar força lá dentro. Você tem, acho que, 3 nomes muito importantes nesse movimento de romper com o Watson. É o Clark Hull, o Edward Tolman. Esses dois foram os caras que chegaram com propostas que posteriormente acabam descambando no que a gente vai chamar de psicologia cognitiva, que é hoje uma das grandes forças dentro da psicologia. E um outro cara, que é o Skinner, que leva àquilo que a gente vai chamar de behaviorismo radical, que, apesar de ter o nome, manter o nome behaviorismo, é marcadamente diferente do que ai, caramba, deu branco. Do que o Watson estava propondo. O Watson, ele propõe a noção de que o comportamento deve ser estudado e deve ser compreendido a partir de uma lógica estritamente mecanicista e positivista. Esse positivismo é uma busca por objetivação da ciência e que alinha que a noção de verdade é alcançada via método, ou seja, via método de pesquisa. Com um controle rigoroso dessa metodologia, eu chegaria a uma verdade sobre a natureza. Nessa lógica, o Watson ele se apropria de ideias, de dados pavlovianos. Pavlov foi um importante fisiólogo russo que identifica a noção de reflexo condicionado. E dentro dessa busca por compreender a noção de reflexo condicionado, o que é a ideia? Vamos lá, vamos recuperar isso, vou fazer isso. Vou gastar um tempinho explicando isso para vocês, que eu acho que vai facilitar um pouquinho a vida de vocês em compreender o que a gente vai falar daqui para frente. O Pavlov, ele é o principal fisiólogo russo na virada do século XIX para o século XX. Ele tinha como objetivo de pesquisa, ou melhor, um dos objetivos de pesquisa dele, uma das pesquisas, a mais importante que ele desenvolve, foi a tentativa de compreender todo o sistema digestivo em cães. Por essa pesquisa ele ganha o Prêmio Nobel de 1904, se não me falha a memória. Nessa pesquisa, ele estava tentando identificar todas as alterações fisiológicas desse sistema digestivo, da boca ao ânus do cachorro. Então, ele estava fazendo uma pesquisa quantitativa. Então, por exemplo, ele queria saber o quanto de
suco gástrico, o estômago secreta de tempos em tempos, ou quando tem alimento lá dentro, coisa do tipo. Beleza? Tá. Quando o Pavlov estava lá tentando investigar, fazendo essa relação entre estimulação alimentar na boca do cachorro e quantidade de saliva que esse cachorro secretava, tá? Então ele colocava, sei lá, ele tinha lá um cálculo, sei lá, 0,5 grama de pó de carne colocado na boca do cachorro, quanto de salivação era gerada por essa quantidade. Se ele aumentar, aquela coisa do Fechner e do Weber que a gente falou lá atrás, tá? Beleza. O Pavlov, ele era um excelente cirurgião, ele faz uma fissura na mandíbula do cachorro para poder expor a glândula salivar do cachorro, e com isso ele coletava toda a saliva, e com isso ele conseguia fazer uma mensuração precisa entre quantidade de comida e quantidade de salivação. Beleza. Ele se depara com um problema. Esses cães, toda vez que chegavam no horário da pesquisa, do experimento, ou quando o cuidador ia lá buscar esses cães para levar para o laboratório, esses cães começavam depois de um certo tempo, eles começaram a salivar antes de chegar, antes da comida ser colocada na boca desses cães. Isso para o Pavlov era um problema danado, porque ele identificou que isso gerava um problema para ele, porque ele agora não tinha mais controle. Se ele coloca a comida na boca desse cachorro, como é que ele vai garantir que aquela salivação é por conta daquela quantidade de comida que ele colocou, ou por conta da salivação que ele já estava apresentando? Só que ele tem uma sacada, porque é um baita de um cientista brilhante. Ele chega a uma conclusão. Ele vira e fala: opa, tem uma coisinha aí que eu preciso investigar. Esses cães no início do experimento não salivavam desse jeito. Algo aconteceu que fez com que eles mudassem a postura, mudassem o padrão de salivação. Vamos reformular isso aqui um pouco. E aí o que ele faz? Ele bola um experimento. E aí ele vira e fala: olha, tinha algo que era constante, o horário ou então a presença do cuidador. Então ele substitui, eu preciso de um estímulo mais controlado. Então ele faz o seguinte: ele pega os cães, coloca num ambiente extremamente fechado, sem grandes, como é que eu vou falar? Sem grandes estimulações que distraíssem o animal, né? E aí ele faz o quê? Ele apresenta uma estimulação neutra, que seria o equivalente ao cuidador, um estímulo neutro que não faz nada. No caso dele, ele escolheu uma campainha, tocava uma campainha, pi, tá? Tocava essa campainha, dava-se alimento para o cachorro. Tocava a campainha, dava-se alimento para o cachorro. Depois de um tempo, só a campainha era suficiente para ele salivar. E ele vira e fala: opa, temos algo aí. O cachorro nasce com um reflexo: comida na boca, salivação. Ah? Na hora que eu pego um estímulo neutro e apresento ele sempre constante com o estímulo desse reflexo, comida na boca, há uma transferência de função, e o estímulo que antes era neutro começa a fazer com que o cachorro salive também. Isso ele chama de um primeiro comida na boca, saliva de reflexo, e tocar campainha, salivação, reflexo condicionado ou reflexo aprendido. A gente vai voltar a falar desse experimento várias vezes ao longo da disciplina. Tá? Mas qual é a graça? Por que eu estou falando disso? O Watson pega e fala assim: opa, temos aí um negócio interessante demais. Podemos transpor isso para o comportamento humano, e com isso vamos conseguir explicar o comportamento humano sem fazer menção a instâncias internas.
E ele refaz o experimento, por exemplo, com o bebê Albert. Ele descobre que o bebê Albert, que toda criança, na verdade, diante de um barulho muito alto, chora. Então eu tenho um reflexo também, igual comida na boca, salivação. Barulho alto, choro, barulho alto, choro. E aí ele pareia com barulho alto um estímulo neutro, no caso um rato. Apresenta o rato para o bebê, que era o bebê Albert. Apresenta o rato, barulho alto, Albert chora. Rato, barulho alto, Albert chora. Depois de um tempo, só com o rato, o Albert chorava. E ele vai virar e falar assim, viu? Medo não é um processo mental, consciência ou coisa do tipo. Medo é um reflexo condicionado aprendido a partir da experiência. No escuro, a criança deitada no quarto sozinha no escuro, barulho do lado de fora de pai gritando, porta que bate, parelha, barulho, o quarto escuro, estímulo neutro, barulho alto, estímulo para o choro, esse pareamento algumas vezes, o escuro, choro. Eu posso ter o reflexo condicionado. Entende? Então é nesse sentido que o Watson busca objetivar, construir métodos, controlar métodos de forma que eu consiga replicar um dado, consiga refazer o experimento. Então, a partir do controle rigoroso, metodológico, e a partir de reflexos, eu conseguiria eliminar o fenômeno mental, consciente, que para o Watson não é nem uma questão de existir ou deixar de existir, só não é passível de estudo científico. Porque eu não consigo manipular, porque eu não consigo mexer. Então esquece ele. Vamos trabalhar com aquilo que é observável. Tá? Essa é a lógica de trabalho do Watson, essa é a busca por objetivação da psicologia. Tá? Um outro exemplo, ainda com o Watson. A tese de doutorado do Watson, que é uma carnificina só, tá? Ele estava querendo pesquisar, ele estava tentando entender qual sistema sensorial estava envolvido na aprendizagem. Se era visão, se era audição, se era olfato, paladar. Então, na aprendizagem de ratos que percorriam labirintos. Ele pegava um ratinho, colocava no início de um labirinto, no final do labirinto tinha lá uma comida, alguma coisa do tipo. O ratinho ia percorrendo o labirinto, errava várias vezes, gastava um tempão em lugares que não fazia sentido estar indo, até que chegava no final, comia a comidinha dele, lindo, satisfeito, repetia, colocava ali várias vezes, até que o rato conseguisse percorrer o labirinto sem errar, sem ir para braços desnecessários, fazia sempre pelo caminho mais curto. Beleza, depois que fez isso, o Watson eliminava sistemas sensoriais desse rato, eliminava visão. No outro grupo de ratos, eliminava olfato. No outro grupo de ratos, eliminava audição. Para ver se esses ratos continuavam conseguindo percorrer o labirinto. Ou seja, se existia uma lógica de orientação por algum órgão sensorial. Ele fez a mesma coisa pré-aprendizagem, ou seja, ele eliminava a visão, por exemplo, e colocava o rato ingênuo, ou seja, pela primeira vez no labirinto para ver se ele ia aprender. Eliminava a audição e colocava para ver se ele ia aprender. E fazia isso com vários. Qual foi o dado que ele observou? Que não teve efeito. Os ratos continuavam, aqueles que já tinham aprendido, continuavam a percorrer o labirinto lindo, e aqueles que perdiam primeiro o órgão sensorial para depois aprender, aprendiam no mesmo jeito que todos os outros aprendiam. E aí ele chega à conclusão que o que tem de aprendizagem aí é movimento. É como se o rato tivesse aprendido 2 passos para frente, vira para a direita. 2 passos para frente, vira para a esquerda. Ele aprendeu uma sequência de movimentos. Então percebam, o Watson, com os dados do Pavlov, com esse tipo de experimento que ele desenvolve, com do Albert ou da tese de doutorado dele, o que ele está propondo? Ele está tentando dar uma cara de objetividade para essa psicologia. Ele está tentando olhar para ela e falar, olha, vamos esquecer fenômeno mental, vamos esquecer consciência. Eles não são passíveis de estudo. Eu consigo ver o movimento.
eu consigo ver o reflexo condicionado, eu consigo manipular esses fenômenos, e por isso eles são... precisamos descartar a ideia de consciência como objeto, mente como objeto, e direcionar para a noção de comportamento enquanto objeto de estudo. Com base no experimento da tese de doutorado dele, ele define comportamento como sinônimo de movimento. A gente vai ver no próximo vídeo que Skinner, que é o que a gente vai realmente estudar, vai discordar do Watson. Ele busca também objetivação da psicologia, mas por um outro caminho. Ele vai falar, olha, o Watson foi por um caminho que não é o melhor caminho. Existe uma outra forma de se pensar. E muito em função disso, ele vai falar, a definição que o Watson dá de comportamento, que é sinônimo de movimento, porque ele precisa que o fenômeno seja observável, palpável, direto, para dar conta dessa questão metodológica, ele vai virar e falar o seguinte, a gente pode definir comportamento de uma outra forma. Tá? Pessoas, eu não concluí o capítulo. Semana que vem nós continuamos. O meu próximo vídeo, o vídeo da semana que vem, é ainda em cima desse capítulo. Tá? É isso. Ficamos por aqui. Boa semana para todo mundo. Abração. Até mais.